ser realizador de cinema, mas especializou-se naquilo que ele próprio chama de realizador de pessoas. Cabe na cabeça de alguém o que isto possa ser? Para Tiago Forjás, o meu convidado de hoje no Entrevistas, faz todo o sentido levar as pessoas à descoberta da sua grande vocação e, com o talento, direcionar determinantemente essa vocação. Porque cada um pode ser, afinal, muito melhor do que imagina. Inspirado pelo ecletismo do pai, que considera nunca ter cumprido bem o seu talento, o Tiago apostou as fichas todas, vejam só, no talento dos outros. Fundou Headhunters, é um comunicador nato e considera-se um facilitador de transformação nas organizações. Tem um sorriso verdadeiramente contagiante e é o maior promotor do elogio. É o Tiago Forjás, que conheci num Dia Internacional da Mulher. Vamos ouvi-lo aqui no Coletivo 284. Tiago, bem-vindo. Muito obrigada pela tua disponibilidade, a generosidade com que sempre aceitas o desafio de, eu espero, uma boa conversa também desta vez. Claro que vai ser. Começar por te desafiar aqui num ponto que é este tema de o teu sonho ser a realização de cinema e, afinal de contas, especializar-te nisso da realização de pessoas, que já me vais dizer o que é. Lembro-me, quando penso na tua história, de Amália Rodrigues. Porque a Amália, e poucas pessoas sabem disto, ela não desejava cantar. O sonho dela era dançar. E, portanto, vemos o desfecho desta história, não é? Lembro-me de ti nesta analogia. Diz-me, afinal de contas, o que é isso da realização de pessoas? Bem, é engraçado, eu espero conseguir responder a tudo, porque isso tem tantas respostas dentro, não é? Tem fios, Tem, não é? tem fios. Bem, para já, eu acho que a vida é longa e, portanto, nunca sabemos se eu não vou acabar por realizar pelo menos um filme que eu tenho na minha memória e na minha cabeça e que eu gostava de fazer. Mas, para mim, realizar pessoas é muito mais impactante do que realizar filmes. E só descobri isso numa conversa com um astrólogo, imagina lá, num desabafo, quando às tantas disse, olha, o meu sonho na vida era ser realizador de cinema, e ele disse-me que é engraçado ainda pensares nisso, porque é muito mais impactante quando tu realizas uma pessoa, quando tu consegues revelar o que é o talento de uma pessoa e quando o ajudas a tornar real um sonho que ele tem, acabas por fazer muito mais filmes, porque isso tem um impacto enorme, sistémico, não é? Na vida dessa pessoa e dos outros. E portanto eu acho que ainda é muito mais interessante do que ser realizador de cinema. E isso foi o que me deu um bocado a faísca para eu pensar que se calhar isso ainda era muito mais interessante. Portanto foi um bocadinho por aí que nós, quer dizer, começámos a pensar um bocadinho nesta coisa de como é que se realizam pessoas. E pronto, e acho que é um bocado isso, é tentar ajudar as pessoas a revelar o seu talento e depois a tornar isso um sonho real. E a propósito do talento, e porque na introdução da conversa não pude não me situar naquele dia em que nos conhecemos, tu não te lembras, mas eu lembro-me, registei 8 de março de 2018. Fomos convidados ambos pela ONU Portugal, era o Dia Internacional da Mulher, e havia da parte da ONU Portugal este desafio de a ti te propor uma conversa sobre o talento e a mim sobre a liderança com o chapéu PWN Lisbon. Lembrar-te-ás agora. Já na altura, e estávamos em 2018, tu falavas do talento como esse combustível que pode mudar o mundo. É isso? Claro que sim. Eu acho que o talento é um poder mágico que todos nós temos, não é? Guardado dentro de nós, que é aquilo que nos torna verdadeiramente únicos e especiais e que, quando é descoberto, quando é oferecido ao mundo, tem de facto um impacto gigante, é contagiante, é uma coisa que tem como efeito toda uma construção, não é? Portanto, só isso é que pode verdadeiramente mudar o mundo, eu acho, não é? Se todos nós tivéssemos a capacidade de sermos sinceros, transparentes, de nos interligarmos para realizarmos o nosso talento, eu acho que aí sim poderíamos ter um mundo muito diferente. Portanto, eu continuo a acreditar nisso, e só nisso. Tu fazes parte de uma família de séculos, não é? No fundo, se calhar como cada um de nós, Sim, não é? todos nós. Só que depois há famílias que são estudadas e que acabam por ganhar uma espécie de autoconsciência sobre o papel, o contributo, a intervenção que cada uma das gerações foi tendo para a construção daquela família, se quiseres, daquele nome que se carrega para o bem e para o mal, não é? Apesar disso, eu continuo sempre a olhar para ti
e a rever-me no Tiago que está no futuro, aquele homem visionário, ainda que ele trace de uma forma tão clara a fronteira entre o passado e o futuro, e andas um bocadinho sempre aqui a tiritar, no bom sentido, entre uma coisa e outra. Inclusive, eu já te tenho ouvido falar de uma palavra que eu diria que é um neologismo: desatempado. Tu és um desatempado. Que relação, afinal, é que tu tens com o presente no meio desta linha grande do tempo? É uma ótima pergunta, olha, nunca tinha pensado nesse termo e acho que é uma palavra que te vou roubar. Não, mas a palavra é tua. Não, mas olha, não a uso frequentemente. Eu acho que é desatempado, destemperado. Eu acho que o presente é uma tela para nós, de facto, vivermos a nossa vida sem carregarmos esse peso, não é? Essa responsabilidade. A minha família, de facto, tem vários séculos de história. Eu acho que a herança do nome da minha família para o meu pai pesou imenso. O meu avô tinha imensas expectativas sobre o meu pai, que escrevia lindamente, que desenhava lindamente, que era um empreendedor inveterado e que eu acho que de alguma maneira foi um bocado castigado por uma permanente... por tanto talento, mas sobretudo por tanta expectativa que o pai depositava nele. E eu acho que isso é uma coisa que me marcou de uma maneira muito singular, ou seja, eu sempre quis viver a minha vida e construir a minha biografia sem viver à sombra do que é que haviam de dizer sobre isso e do que é que era esperado de mim. Acho que aproveitei duas coisas muito importantes do meu pai, diretamente dele, que dizia que nobreza é nobreza de caráter, e só isso. Portanto, isso eu aproveitei, não é? Achei sempre que esse era o único brasão que eu iria carregar e que quereria honrar, com todos os erros que já cometi na vida. Acho que todos nós cometemos muitos erros, mas para mim há uma pequena porção do presente que é interessante, que é aquilo que nós usamos para pensar, planear, projetar futuro, e eu acho que é aí que eu me sinto bem. Portanto, é de facto, há quem diga que eu vivo no futuro, tenho muito pouca consciência do hoje, do presente, sou incapaz de acertar nas datas de aniversários, até das pessoas mais importantes. Isso é quase anedótico, os meus amigos já fazem piada disso, portanto, ou dou 3 dias antes os parabéns aos mais próximos, ou 3 dias depois. Fica a intenção. Portanto, o meu presente é muito vivido em função do que é que eu quero que venha a ser o futuro, o que é que poderia ser diferente, como é que eu consigo construir isso hoje. E às vezes isso tem um pesar, não é? Termos razão muito antes do tempo às vezes cria uma enorme frustração. Outras vezes é um espasmo de enorme alegria e de visão, não é? E as pessoas dizem, uau, como é que isso não me tinha chegado antes? Portanto, mas eu vivo um bocadinho nessa frecha. Falaste dessa pressão, se quiseres, para usar a palavra sem medo, que o teu avô possa ter criado sobre o teu pai, no cumprimento dos talentos dele. Não foste realizador de cinema por não teres querido enfrentar a geração anterior, ou não tem de facto nada a ver com isso? Eu acho que na altura, sobretudo, quando eu vivi na África do Sul, até aos meus 13 anos, portanto, quando vim para Portugal, senti que essa escolha foi muito feita em prol de mim. Portanto, a decisão era sair de uma África do Sul que se imaginava vir a ser ruinosa. Nós não sabíamos quem é que o Nelson Mandela iria ser, sabíamos que o apartheid iria desmoronar-se. Nós éramos imigrantes, portanto, éramos também vistos como cidadãos de segunda, e os meus pais decidiram que era melhor para o meu futuro vir para Portugal. E quando eu esbocei assim 2 ou 3 conversas sobre a minha vontade de ser realizador de cinema, percebi que não havia muito espaço de manobra e os cursos eram todos em Inglaterra, e portanto eu pensei, bem, é melhor fazer uma coisa assim mais mundana. O meu pai não tinha acabado economia, estudou no Calhas até ao 3º ano, mas como era empreendedor, a primeira coisa que fez foi criar uma casa de fados, que é o Timpanas. Foi a primeira de muitas aventuras empreendedoras, e eu achei que uma boa maneira de honrá-lo era eu acabar um curso de economia. Portanto, quem fugia da matemática tipicamente era visto como um burro. Nunca me senti burro, não era propriamente a minha aptidão, embora a matemática tinha uma coisa fascinante para mim, que era probabilidades, possibilidades. Portanto, a matemática abstrata interessava-me. E portanto eu vi aquilo como uma espécie de uma desculpa para poder continuar caminho, e foi isso que fiz. Foi-me útil, eu acho que foi muito giro. Muitas vezes digo que ofereço cursos de economia, não é? Porque a única coisa que eu aprendi em economia é que valor e dinheiro não são a mesma coisa. O dinheiro corre sempre atrás do valor,
E muitas vezes digo que quem releu o Romeu e Julieta percebe isto, é uma precedência natural, não é? É sempre o Romeu que corre atrás da Julieta e não o contrário. Mas pronto, acho que foi um bocadinho medo de pedir mais, de esperar que os meus pais me dessem mais, porque já era muito grato pela generosidade, pelo ato de amor que eles fizeram na altura. E pronto, e também não tinha propriamente certezas. Acho que quando nós somos miúdos não temos consciência disso, não é? Eu lembro-me de aos 6, 7 anos, os meus pais achavam muita graça porque eu acordava muito cedo de manhã e ia pintar aguarelas e vender aguarelas na rua. Portanto, apanhavam-me de pijama, tentava vender aguarelas na rua, sempre desenhei bem. E também o lado empreendedor, que também herdas, não também, é? Sim, também. Portanto, também achei que, se calhar deixa lá ver se isto vai mesmo por aí ou não. Também gostava muito de contar histórias, gostava de fazer palhaçadas. Não havia nada do que há hoje e, portanto, os meus pais convidavam amigos para jogar as cartas lá em casa e nós entretínhamos uns aos outros a fazer palhaçadas no serão e, portanto, eu era no fundo, era um palhacinho, não é? Portanto, gostava de fazer figuras e pôr as pessoas a rirem, achava que essa energia era muito gira e, portanto, acho que criei essa vontade de palco aí, mas não havia muita estrutura para tomar essas decisões na altura também e acho que vamos sempre a tempo, portanto. Mas falaste na África do Sul e bem sei que tiveste uma professora primária que te marcou. E nesse território, se quiseres, nesse ambiente em que se pode ganhar ou não uma maior consciência social e aprender e crescer com a diferença, com a diversidade, aí nesse ponto, tu estás na África do Sul, não é? Mas a professora primária que tiveste e com a qual te reencontras uns anos mais tarde ou com a qual te conectas em bom rigor uns anos mais tarde, ela fez toda a diferença, não é? Queres falar dela? Quero, se calhar tenho que explicar um bocadinho a história. Portanto, quando eu entrei para a escola, a minha mãe começou a reparar que eu tinha febre aos domingos, portanto, eu não gostava propriamente de ir para a escola. A minha mãe começou a achar aquilo muito esquisito e, portanto, foi falar com o reitor e ele acabou por confessar que sabia que havia um problema na minha escola, com uma professora que, comigo e com outro aluno de raça chinesa, tinha uma certa fricção e com muito desgosto acabou por perceber que a mim e a esse aluno dava com o apagador na cabeça e fazia pouco de nós, portanto era uma coisa bastante dramática e já estava ali no momento psicossomático. Portanto, a minha mãe obviamente decidiu mudar-me de escola e, portanto, quando mudei de escola, a minha mãe fez questão de falar com a professora e perguntou-lhe, olha, acha que ele vai chumbar o ano? E esta professora, que se chama Mrs. Barbara Fira, disse à minha mãe, olha, não sei se sou capaz de recuperar o ano, quer dizer, claro que aceito o seu filho, mas não lhe posso fazer promessas. E uma semana depois, ela ligou para a minha mãe e disse, olha, você tem imensa sorte porque já viu o seu filho em sala de aula, acho que ele tem potencial, mas a sorte é que eu tenho uma professora assistente, que eu acho também muito boa, e portanto o que eu decidi foi, eu vou passar a turma inteira para a minha professora assistente, que eu acho que ela tem capacidade, e eu vou me dedicar ao seu filho, ele vai passar de ano. E isso fez uma diferença enorme na minha vida, não é? Porque esse ano não chumbei, passei a ser um bom aluno, e isso eu acho que foi a primeira vez que eu tive consciência que alguém acreditava em mim. E portanto, passados anos, portanto foi no Covid, não tinha nada para fazer e decidi escrever um livro e fui à procura dela. Portanto, entrei no Facebook, fui à procura dela, descobri que ela estava a viver na Nova Zelândia, já reformada, e consegui chegar à fala com os filhos dela e decidi dedicar-lhe esse livro. É um livro, pronto, mais ou menos, sei lá, é de provocação, são 25 ideias sobre talento e deu-me imenso gozo dedicar-lhe esse livro. E acho que isso fez muita diferença, porque a África do Sul, para além da Mrs. Barbara Fira, ofereceu uma coisa muito importante na minha vida, que é a ideia do preconceito, que é o conceito prévio, ou seja, é uma ideia que está mal formada, previamente formada por ignorância e que eu adoro destruir. Portanto, a coisa que eu gosto de destruir é o preconceito. As pessoas acham que o apartheid era sobre cor, não é? Cor da pele, mas não era sobre a diferença. Era o imigrante português, era o porra, era o cabbage. Eu não gostava de ser tratado como uma pessoa diferente e, portanto, adorei sempre, ao longo da minha carreira, destruir preconceitos. O preconceito que as pessoas, quando vão a uma entrevista, estão à procura de emprego, para mim isso não fazia sentido nenhum, andavam à procura do seu emprego e da felicidade. E foi com base nessa construção de qual é que é o preconceito que precisamos destruir que eu construí tudo o que tem valor na minha vida empresarial e em todas as outras. E, portanto, isso foi uma herança espetacular que eu trouxe daquele país, não é? E que descobri que também havia cá. Eu cheguei da África do Sul
e a primeira coisa que me aconteceu cá foi no liceu chamaram-me africano. Portanto, eu percebi que o preconceito, há uma frase muito bonita disso, que diz que o preconceito vive em qualquer mente pequenina, portanto, não é um regime, não tem que ser, não é um Estado ou não tem que ser uma coisa, um construto, é uma ideia que não foi explorada e, portanto, eu acho que isso é uma peça de ouro que eu trouxe lá. E essa herança, essa sensibilidade que também foste construindo e consolidando face à diferença, também se inscreve aí a inspiração que Nelson Mandela possa ter deixado na Sim, tua vida? eu acho que isso trouxe um orgulho enorme, não é? A possibilidade de pensarmos que o inimaginável pode ser construído é brutal, não é? Isso teria sido muito diferente para mim ver esse país, onde ainda agora passei a minha lua de mel, ter um destino diferente, não é? Faz toda a diferença também para mim, acho que para todo o mundo. Já tinhas voltado antes? Já. Eu tive uma data de anos, eu tive entre 95 e 2007 sem ir, com imensa pena minha, os meus pais queriam mesmo que eu não fosse, e depois fui lá quando lançámos o Star Trekking, tive de frente da casa onde vivi, chorei baba e ranho, a casa tinha muros altíssimos já, a casa era a mesma, mas os muros não, e aquilo tocou-me profundamente. E aquela terra, quer dizer, a África em geral, é daqueles sítios onde ninguém pode ficar indiferente, não é? Tem uma energia, uma amplitude, põe-nos num lugar de enorme humildade, não é? Como estar num alto mar, não é? Ali temos todos que depender uns dos outros, não é? Mas em particular para mim, aquilo nunca deixou de ser a minha terra, não é? E esse é o lugar de origem, é a raiz que faz com que nunca te percas no mundo imenso, não é? Tiago, vamos fazer aqui um salto para o início da tua vida profissional e da tua experiência pela banca, que quem conhece a tua história sabe que foi uma espécie de uma desilusão, não correu propriamente como gostarias, e aí criam-se as condições para mudares para a indústria do recrutamento. Podemos dizer que aqui começas conscientemente a desenhar a tua carreira? Sim, eu acho que essa frustração, eu fiz análise de risco durante 3 anos num banco, portanto ia com aquela lógica de eu estudei economia, portanto vou aplicar, acho que a maior parte dos jovens pensa que o que estudou na faculdade é para ser aplicado, portanto apesar de ser um analista de risco bastante razoável, não era uma coisa que me apaixonasse e o banco onde eu trabalhava não me criava condições para eu imaginar que pudesse ser feliz ali. E tinha muitas conversas com a minha mãe e dizia, eu não estou para esperar 18 anos para ser administrador desta brincadeira e isto é uma coisa que não me interessa muito e a minha mãe dizia-me sempre, filho, tens de ter paciência, que é a coisa que sempre me faltou. Mas é um bocado irónico porque quando saí, e foi um absoluto acaso, fui trabalhar para o recrutamento e descobri que o recrutamento também é um negócio de gestão de risco, ou seja, as pessoas contratam experiência, não querem correr riscos, esperam que as pessoas já estejam prontas para fazer coisas e as empresas eu acho que têm um lugar, as empresas na realidade não existem, não? Existem os líderes que dentro das empresas tomam estas decisões e eu acho que o talento é todo sobre potencial, portanto descobri que realmente quando nós olhamos para talento temos que olhar para as duas faces da moeda, não é? O risco que temos em trazer uma pessoa se ela realmente não tiver aptidão, mas também temos que olhar para o potencial. E eu acho que o mundo, quer dizer, está muito mal construído quando nós pensamos só naquela ideia de vou contratar uma pessoa que já fez isto, para ela fazer outra vez, ou mais e melhor, e pagar-lhe um bocadinho mais, e entramos num mundo que é muito estéril, não é? Quer dizer, é tudo motivado só por aquilo que nós temos, por aquilo que nós ganhamos. Portanto, isso é irónico, mas no fundo a indústria que eu encontrei era muito baseada em gestão de risco, e o que eu quis trazer na altura foi a perspectiva do potencial. Se tu tiveres 5 candidatos, eles podem até todos ter todos os KPIs e experiências razoáveis, mas todos eles são diferentes, não é? E vão abordar o potencial vai ser todo diferente. Portanto, eu acho que foi aí que olhei para o outro lado. Foi um bocadinho essa visão inovadora que também quiseste inscrever nas Headhunters, que são várias e com uma abordagem inovadora que foste criando ao longo do tempo. Sim, é isso? Eu só criei uma, quer dizer, no fundo a Jason... Verdadeiramente, não é? Digna desse Sim, nome. a Jason foi a primeira e única que fazia mesmo só isso, de início. Depois criei foi uma rede social que também tinha esse objetivo, que era pôr as pessoas em rede, no fundo a elogiarem-se umas às outras, não é? Com uma lógica de se tu conheces uma pessoa, porque é que não a caracterizas com atributos positivos, porque é que não ajudas a psicologia da multidão a revelar talentos que estão espalhados pelo mundo fora, portanto isso foi o Star Tracker,
mas o objetivo do Star Tracker não era contratar pessoas, era mesmo só revelar o potencial enorme que há Dar na diáspora portuguesa. expor, não é? Isso era oferecer, era pessoas mesmo com dizer. talento. Exato. E pronto, depois a partir daí foi outro negócio também, mas mais para jovens, portanto era uma plataforma de construção de avatares de talento e pronto, e mais agora para o final da minha carreira, talvez com outra lógica também, ser mais uma plataforma, não é? A empresa que eu hoje estou a construir é uma empresa que eu espero que esteja pronta daqui a 7 anos, portanto vou no terceiro ano, terceiro capítulo, mas é uma plataforma, mais uma vez, de empreendedorismo que não pretende só satisfazer nem as empresas, nem só as pessoas, é satisfazer todos, não é? Estamos a falar da Epic Da Talent Epic. Society. Sim. Tiago, tocaste aí no elogio, é também uma das palavras que eu trago para o início desta conversa, a abertura, porque sabemos, e provavelmente é cultural, nós portugueses elogiamos-nos pouco. Há muito pouco essa tradição, essa tendência, e muitas vezes um elogio acaba por chegar como uma provocação. Desestabiliza, não é? Aquele ambiente em que tipicamente fazemos uma crítica ou somos indiferentes, não é? Basicamente. E o elogio de facto pode surgir como também até combustível do próprio desenvolvimento do talento, não é? Um dia fazemos juntos uma ação qualquer a propósito do elogio em tom provocatório. Fala-me do elogio, Eu acho que como só tu sabes fazer. Eu acho que o elogio de facto uma força brutal, porque para o fazermos temos que estar mesmo com os olhos afiados para reparar nas virtudes, no que é que a pessoa faz bem. E isso acaba por ser um ritual, uma rotina que nós precisamos mesmo de treinar, não é? Todos nós somos treinados para ver o que é que está mal, o que é que está errado, e com demasiada velocidade nós entramos em mecanismos de fazer um elogio que não é suficientemente concreto, não é suficientemente específico para a pessoa aceitar como deve de ser, para depois então fazer um reparo, ou uma recomendação, ou uma crítica. E nós vemos isto com os nossos filhos, não é? Até nos nossos filhos, quando eles nos fazem um elogio, a primeira coisa que nós fazemos é ter algum cinismo e dizer assim: o que é que tu queres? Isto é um erro crasso, não é? Os próprios jesuítas tinham esta consciência, quer dizer, o elogio faz com que a pessoa se sinta vista e que ganhe uma certa confiança e deve, obviamente, ser isolado para que nós possamos construir a confiança que precede depois a vontade de crescermos em conjunto, não é? E misturar estas duas coisas é péssimo, não é? Apesar de muitas vezes as pessoas acham que... Porque vivemos muito constrangidos nesta ideia das empresas e do feedback, portanto, eu vou-te dar um elogio para depois te dar Um raspanete ou um feedback, e muitas vezes dizem: anda cá que te vou dar um feedback. Eu acho que isto é péssimo porque gera cinismo. Acho que culturalmente nós também temos 10 mil razões para não o fazer. Quer dizer, da Europa Central para cima isto é absolutamente essencial e fundamental e não é visto com nenhum grau de egocentrismo ou não é? Se eu tenho a responsabilidade de gerir o talento das pessoas da minha equipa, faz só sentido que as pessoas estejam à vontade para dizerem o que é que elas pensam sobre o seu próprio talento e que elas sejam responsáveis por dizê-lo. E, portanto, torna tudo mais difícil quando as pessoas não conseguem começar só pelo elogio. Aliás, há imensos casos de transformação organizacional que começam precisamente aí, que é o CEO entrar numa organização e durante uma quarentena só ter reparos sobre o que é que está bem feito. E as pessoas que ganharem coragem para acreditar que há alguma coisa especial sobre elas, para depois, e só depois, então começarmos a trabalhar sobre o que é que poderia ser diferente. Muito bem. Tiago, vamos ao palco. Mozart dizia ou falava do palco como aquele lugar para elevar consciências. E já te ouvi também, noutros momentos, falar da audiência. Não podemos desligar estas duas ideias, não é? Da audiência como um privilégio infinito. Fala-me deste lugar, desta sacralidade que tu atribuis ao palco, e porque no palco tu transformas-te e praticas uma das tuas competências, se quiseres, nata, não é? Que é a comunicação. Então eu acho que qualquer pessoa que sobe a um palco tem essa consciência, não é? De que é um privilégio enorme, porque há tantas pessoas a prestarem-nos atenção, não é? Se multiplicarmos
aquela fração, aquela possibilidade de lançar uma fagulha que pode incendiar um coletivo, isso é uma responsabilidade enorme. Há pessoas que ficam retidas, detidas pela própria pressão do que é que eu posso fazer, quem sou eu e porque é que eu mereço isto, e há outras que, como eu, percebem que aquilo é só mesmo uma responsabilidade de canalizar energia, não é? Por mais que nós preparemos uma mensagem, por mais que nós sintamos que há uma coisa que nós temos de valor para oferecer, nunca uma palestra está construída antes de chegar ao momento do palco e em todas as circunstâncias há alguma coisa na sala vai-nos dar uma deixa para nós interligarmos, comunicarmos com as pessoas que estão naquela sala, não é? E isso para mim é uma coisa que de facto me faz transcender, quer dizer, é uma energia muito especial, não é? É uma oportunidade de nós nos interligarmos e tornarmos interdependentes e 90% do tempo que nós estamos no mundo estamos a pensar na nossa independência, em nós como indivíduos e não estamos tão conectados como quando alguém se predispõe a ser maestro, não é? A canalizar energia de um conjunto de pessoas. Portanto, acho que isso é espetacular, não é? Acho que um padre diria isso, acho que um político sente isso, acho que as pessoas que têm palco têm essa consciência e acho que mais pessoas deviam experimentar isso, porque acho que todos temos alguma coisa de valor para oferecer. Sem dúvida. E é incrível como há vários estudos, enfim, de várias origens, de vários países, que são unânimes em dizer que a humanidade contemporânea sofre de 3 grandes males. O primeiro é morrer, o medo de morrer. O segundo é o medo de falar em público e o terceiro é o medo de morrer a falar em público. Portanto, há aqui também uma ansiedade inerente, não é? Uma construção sobre a exposição, sobre a pessoa que está a ser vista e que ainda não percebeu que de facto há esse poder, não é? Essa capacidade de, a partir do momento em que há uma plateia, através de uma vocação que se tenha ao nível da comunicação, de facto aquilo é uma matéria-prima extraordinária, não é? Tu poderes, através da tua mensagem, transformar uma plateia, não é? Deixar um impacto, levar alguém através de uma mensagem poderosa a reter alguma outra mensagem que lhe transforma a vida. É verdade, eu não tinha pensado nisso, mas eu não tenho medo de nenhuma dessas 3. Portanto, acho que pronto, se calhar é uma inconsciência ou uma dislexia qualquer temporal, mas acho que é isso, acho que é ter essa consciência, ter essa sorte é ótimo. Uhum. É ótimo. Tiago, a nossa conversa encaminha-se para o final, mas gostava de tocar num ponto, mais uma vez, e a propósito de alguns lugares, se quisermos, mais incomuns, mas, mais uma vez, para quem conhece bem o Tiago, eles são comuns, mas para quem não conhece, estou profundamente convicta que podem fazer, se calhar, essa transformação nas plateias que nos ouvirem, e ainda bem, espero que assim seja. Mas vamos a um outro dos teus pontos de honra, que é o amor. Em 2024, celebraste a aliança e com pompa e circunstância com a pessoa que encontraste e que consideras ser o amor da tua vida. E porquê é que eu trago isso para uma conversa que tem sempre aqui um paralelismo também com o trajeto profissional, com o talento, com a vocação? Porque a determinada altura fizeste questão de dar essa notícia enquadrada numa rede social que se chama LinkedIn. E, portanto, tu inscreveste a importância, a relevância do amor numa interpretação da vida que inclui e aborda todas as suas vertentes, na perspectiva de que o amor é o centro, o amor é o eixo, o amor é o tema principal. É isso? Não, é sem dúvida, eu acho que isso dava uma outra conversa completa. Às vezes as pessoas perguntam-me o que é que pedirias da vida, não é? E há pessoas que pedem saúde, e eu respeito imenso, também peço saúde, mas se tivesse que pedir só uma coisa, pedia amor. Eu acho que nós vimos ao mundo para experimentar o amor. Acho que é daquelas coisas que, enquanto seres humanos, partilhamos muito pouco, falamos muito pouco sobre amor. Acho que depois de todas as necessidades que nós temos, depois daquelas que estão na pirâmide de Maslow, não é? Essas precisamos, não é uma questão de querer. Acho que o ser humano só quer 2 coisas, é aprender e amar.
e acho que nós não falamos o suficiente sobre amor, nós não temos a consciência de que há vários amores. Eu demorei muito tempo a encontrar uma definição que me servisse a mim. Qual é? O amor é a relação que a morte não interrompe. E, portanto, imagina, o meu pai já partiu, mas eu não deixo de me relacionar com ele, não deixo de conversar com ele. Na minha biografia já fiz coisas que eu considero que são espetaculares, mas é preciso uma humildade enorme e é preciso chamar mesmo amor às coisas que eu fiz e que não fiz sozinho. Independentemente das relações ou de como é que eu as caracterizaria hoje, com as pessoas que comigo construíram essas histórias, isso é amor. E, portanto, nós pensamos sempre muito no amor romântico, e que para mim é claramente o mais importante, porque acho que se eu tivesse amor, se houvesse alguma coisa que eu pudesse mudar na minha vida, era experimentar sempre e constantemente ao longo da minha vida amor. E acho que há alturas em que nós não sentimos isso. E o amor é a plataforma para tudo, não é? Na vida ensinam-nos a ser independentes, quando na realidade as pessoas mais felizes no mundo o que descobrem é que não é sobre a independência, é sobre a interdependência. Nós não somos nem felizes nem amados se pensarmos só de forma independente. E, portanto, para mim é claro que é a plataforma mais importante e eu gosto de provocar, sou um provocador e, portanto, percebo o que é que estás a fazer, não é? Eu publiquei o meu pedido de noivado com a Ana no LinkedIn, acho que foi o post que teve mais likes, foi 1000 likes. Por acaso, na altura não houve nenhum hater que tivesse dito alguma coisa. Eu acho que o amor supera até isso, não é? De certeza que houve pessoas que criticaram e vieram dizer isso não é para o LinkedIn. Claro que é para o LinkedIn, é para tudo. Quer dizer, porque é que eu hei de calar uma coisa tão importante na minha vida como é o amor, não é? Foi uma provocação boa. É. Tiago, vamos voltar àquele momento em que nos conhecemos, o tal 8 de março de 2018, porque nesse dia estávamos juntos, cada um com o seu propósito, não é? Ou com o seu desafio em mãos, mas porque era o Dia Internacional da Mulher. Tu tens sido, no meu chapéu da PWN Lisbon, um parceiro inestimável. Tens feito um caminho connosco, com toda a equipa desta organização, que eu tenho a honra e o privilégio de poder representar. Tens feito um caminho com um contributo valiosíssimo para a reflexão que todos fazemos juntos sobre a liderança, o desenvolvimento do talento, e muito suportada, esta reflexão suportada no papel da mulher. Qual é, do teu ponto de vista, o papel da mulher e também do homem nesta sociedade a que pertencemos? Bem, eu acho que isso é uma coisa que nunca mudou, não é? Eu acho que o papel que pelo menos eu recebi e pelo exemplo que os meus pais deram é um papel que é indissociável, não é? Porque nós precisamos de sinergia, de complementaridade. Portanto, independentemente das leituras do homem e da mulher relacionadas com o género ou com aquilo que hoje é muito maltratado, eu acho que esse é o exemplo perfeito da sinergia, não é? A mulher, eu acho que tem um papel completamente incomparável do ponto de vista do cuidar, não é? Da maneira, do amor que oferece tanto ao homem como parceiro, como aos filhos e às filhas, e acho que nessas diagonais, claro que há diferenças muito importantes. Acho que a relação de uma mãe com um filho muitas vezes é diferente da relação de uma mãe com uma filha e vice-versa, mas acho que o que para mim fica muito claro é que é só aí que nós podemos encontrar sinergia e complementaridade. Eu acho que essa interdependência, essa comunhão é fundamental e portanto, por isso é que eu acho que é muito engraçado quando me associo aos eventos da PWN, eu cresço porque percebo que isto não tem nada a ver com reclamar direitos ou papéis diferentes, é muito mais sobre a sinergia, sobre esse equilíbrio e a imagem que me parece é sempre essa complementaridade, não é? É muito mais sobre nós desdogmatizarmos esses papéis que nós achamos que estão reservados só a um e é muito mais nesse fluir da relação, não é? Eu acho que isso é espetacular e por isso a ti te dou os parabéns. Tiago, para terminarmos, vamos às histórias. Histórias com E. Ok. Porque as histórias são, se quisermos, o fio condutor da narrativa que tu constróis quando sobes ao palco, não é? Para além
uma abordagem na qual tu acreditas, para além de vários elementos que tu vais reunindo e que vais colando, lá está, para fazeres essa sinergia com a audiência, não é? Que consideras esse privilégio infinito. A história é de facto um elemento fundamental. Que história é que gostarás que contem de ti? Eu já tive várias versões para essa história e estou sempre a reinventar-me nela. Houve uma parte da minha vida que eu achei muito divertido que as pessoas dissessem que eu era um provocador, porque eu gosto de brincar nesses extremos, nessas polaridades. Há um amigo meu que diz que lhe tirei o grampo da granada e achei essa imagem muito forte. Acho que há pessoas que vivem presas a uma imagem que elas construíram e só uma, mas eu acho que às vezes essa estratégia pode ser mal interpretada, pode ser que pensem que o meu gozo é mesmo só ver o choque que uma provocação pode trazer. E por isso eu gosto mais de pensar que gostava que dissessem que eu sou um libertador de talento, porque acho que a intenção é carinhosa, é de amor, não é? É de pensar mais no resultado final do que propriamente o processo. E às vezes nós precisamos dessa provocação, por vocação, para chegar onde nós realmente queremos ser e estar. Eu acho que é isso. Eu gostava que me lembrassem dessa maneira. Muito bem, Tiago, e um charuto vai com? Hoje já foram 3, vai com tudo, o charuto vai com tudo. Olha, Tiago, muito obrigada. Obrigado a ti. Uma conversa contigo é prazer. sempre ótima. Obrigado. É sempre uma redescoberta sobre várias coisas e várias coisas boas. Muito obrigada mais uma vez pela Obrigado tua a ti. disponibilidade e pela tua sempre generosidade. Ajudas-nos a pensar, a estar nesse lugar que nos parece tão próximo, que é o futuro, e que de facto contigo parece muito mais próximo. Tão bom que é. Muito obrigada. Eu é que te agradeço. Obrigado a ti, Paula.